Muito bem, minha gente, meu nome é Júnior, como vocês sabem, curso Direito, terceiro período de Direito, na honrosa Universidade Tiradentes, e a minha missão aqui hoje é a mesma de um tempo atrás, quando eu postei aqui para vocês algumas dicas a respeito da repristinação. Eu acho que nós, como acadêmicos, em Direito, nós temos a missão de ajudar a sociedade, tirar algumas dúvidas daquelas pessoas que não têm acesso a um advogado, não têm acesso a alguém que tenha o conhecimento da seara do judiciário. Então essa é a minha missão aqui com vocês, como acadêmico em Direito, futuro operador do Direito, e hoje eu vou tratar com vocês a respeito da emancipação e a respeito dos direitos da personalidade. Com esse advento das redes sociais, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós postamos e com aquilo que nós falamos a respeito de outrem. Mas neste momento eu quero falar com vocês, tirar algumas dúvidas, até mesmo de alguns adolescentes, de alguns jovens, a respeito da emancipação. Ora essa, minha gente, o que é emancipação? Emancipação é a antecipação da capacidade civil antes do menor completar 18 anos completos. Ou seja, é a capacidade plena, é a reunião da capacidade de direito e com a capacidade de exercício desse direito. Aí nós temos a capacidade plena, que o menor passa a ter essa capacidade plena com a emancipação. Mas eu devo dizer a vocês que nós temos três tipos de emancipação no nosso ordenamento jurídico. Nós temos a emancipação voluntária, que é a emancipação mais comum, a emancipação judicial e a emancipação legal, que se dá na forma da lei. O artigo 5º do nosso Código Civil de 2002, código mais atual, ele nos diz a respeito da emancipação. Diz o artigo: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. O parágrafo único deste artigo diz: cessará para os menores a incapacidade, inciso 1, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Nesse inciso primeiro, nós temos aqui de cara dois tipos de emancipação. No inciso 1, nós temos a emancipação voluntária e a emancipação judicial. Ou seja, requisitos para a emancipação voluntária, como reza o inciso 1. Deve ter a concessão dos pais e a vontade do menor. Primeiro requisito: concessão dos pais e a vontade do menor. Reza o inciso 1, deve ser realizado em instrumento público, ou seja, havendo essa concessão dos pais e essa vontade do menor, os pais, junto com o menor, vão a um cartório de notas, para assim realizar essa emancipação. Agora, lembrando que o menor precisa ter 16 anos completo. Essa é a emancipação voluntária. Passando adiante no inciso 1, nós temos a emancipação judicial.
A emancipação judicial se dará, minha gente, pela sentença do juiz. A emancipação judicial é quando o menor não possui os pais, ou por causa de falecimento deles, ou por falta da perca, ou devido à perca da guarda daquele menor. Por algum motivo, o jovem fica sob a tutela de um tutor. Nesse caso, como reza o inciso, o juiz ouvirá o tutor e dará, assim, a sua sentença, emancipando aquele menor. Mas eu devo dizer aqui a vocês, voltando à emancipação voluntária, que eu me lembrei aqui de algo, que é a respeito dos pais. Ok, concessão dos pais tem que ter, mas se o pai quer emancipar o filho e a mãe não quer emancipar o filho, como ocorre nessa situação? Ocorre um conflito de pai e mãe, um quer e o outro não quer. Nesse caso, terá que ter um processo de suprimento de consentimento pelo juiz, tá bom? Então, o juiz, nesse caso, na ocorrência desse conflito, haverá um processo de consentimento, de suprimento de consentimento do juiz, tá? Passando adiante, nós temos a emancipação legal. Como se dá, portanto, essa emancipação legal? Ora, o inciso 2 é claro, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior e pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Vamos lá com calma. Emancipação legal, terceiro tipo de emancipação. Já falamos aqui da emancipação voluntária, da emancipação judicial e agora estamos tratando da emancipação legal, que se dá na forma da lei. Emancipação legal se dá pelo casamento. O adolescente, o jovem com 16 anos quer casar. Então, através do casamento válido, o casamento tem que ser válido. Através do casamento válido, aquele jovem já fica emancipado, tá? Se houver no futuro um processo de divórcio, o jovem, ele não deixa de ser emancipado, não. O jovem continua emancipado, porque nesse caso aí é uma situação irreversível, tá? Irreversível. Pelo exercício de emprego público efetivo, ou seja, é aquele jovem que passa num concurso público e vai ter lá o seu cargo efetivo, tá? Pela colação de grau em curso de ensino superior. Ora, minha gente, é difícil de nós vermos uma situação dessa aqui, mas não é impossível, não. É raro você ter um jovem com 16 anos, com 17 anos, colando grau no ensino superior. O artigo 5º, no parágrafo único, no inciso 4º, deixa claro: colação de grau em curso de ensino superior. Não é técnico, não, é superior, tá? E por economia própria, que é quando aquele jovem com 16 anos, que é o caso dos jogadores de futebol, aqueles jovens que começam uma carreira de cantor precocemente, como é o caso do Luan Santana, do Gustavo Lima, e aí, tendo a sua economia própria precocemente, eles assim ficam emancipados. Como foi o caso de jogadores de futebol, que começam a jogar muito cedo, muito precocemente, junta muito dinheiro e aí precisa ser emancipado. Então, recapitulando para finalizar essa parte de emancipação.
A emancipação é a antecipação da capacidade civil. O jovem deixa de possuir a capacidade relativa para ter uma capacidade plena, reunindo assim a capacidade de direitos e a capacidade de exercício desses direitos. Pois bem, e eu falei que nós temos 3 tipos de emancipação, porém a emancipação mais comum é a emancipação voluntária, aquela que se dá pela concessão dos pais, pela vontade do menor, em instrumento público, no cartório, tendo o jovem, tendo o menor 16 anos completos. Minha gente, eu quero conversar com vocês agora, passando adiante, com o avanço dessa tecnologia e com o advento das redes sociais, tratar com vocês agora a respeito dos direitos da personalidade, porque nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós postamos, com aquilo que nós falamos de outrem em rede social, tá? Então, diz lá o capítulo 2, o artigo 11 do Código Civil, dos direitos da personalidade. Diz o artigo: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Ok, minha gente, o que é o direito da personalidade? Os direitos da personalidade são direitos inerentes ao ser humano. Pelo simples fato de eu existir, eu acabo automaticamente tendo esses direitos da personalidade. Direito que diz respeito à honra, direito que diz respeito à minha liberdade, direito que diz respeito à minha intimidade, direito à vida, à integridade física, tá? Agora eu devo lembrar para vocês que esses direitos, os direitos da personalidade, são oponíveis erga omnes, ou seja, oponíveis erga omnes. Todos nós devemos respeitar o direito da personalidade de outra pessoa. Devemos respeitar o direito à honra da outra pessoa, o direito da liberdade de outra pessoa, tá, minha gente? Porque aí ela pode reclamar na justiça se houver lesão ou se houver ameaça, como diz o artigo 12, que nós veremos daqui a pouco. Mas eu quero dizer para vocês que os direitos da personalidade é algo tão importante que o artigo 11, aqui apenas ele diz que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, mas nós possuímos outros atributos que diz respeito aos direitos da personalidade. Por exemplo, os direitos da personalidade são absolutos, são extrapatrimoniais, são impenhoráveis, são vitalícios e imprescritíveis, certo? Mesmo você tendo 50, 60 anos, você pode requerer aí o seu direito. Por exemplo, se você tem 60 anos e você ainda não possui uma certidão de nascimento, você pode, sendo o direito da personalidade imprescritível, você pode requerer uma certidão de nascimento. E os direitos da personalidade são direitos vitalícios, nasce com a gente e morre com a gente, tá, minha gente? Agora, interessante ressaltar aqui o que diz o artigo 12, tá? Com o advento dessas redes sociais. O artigo 12 diz o seguinte: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. É com esse artigo 12 que nós temos que ficar atento com aquilo que nós postamos, com aquilo que nós falamos de outra pessoa ou até marcamos outra pessoa sem a permissão dela na rede social, tá? Porque diz aqui o artigo, é bem claro:
pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão. E aí, para cessar essa ameaça e essa lesão, nós temos algumas medidas judiciais, como por exemplo, nós temos uma medida preventiva, que essa medida preventiva, ela pode impedir a publicação de um livro. Nós temos uma medida cominatória, que vai combinar numa imposição de multas para que seja retirada daquela rede social alguma foto, algum vídeo que está circulando na internet que causou lesão ao direito da personalidade de outra pessoa. Então, minha gente, a pessoa que teve o seu direito de personalidade lesionado, ela pode requerer a tutela jurisdicional desse direito, houvendo ameaça ou houvendo lesão, dentro do artigo 12 do nosso Código Civil. Então, devemos assim ficar atentos a tudo aquilo que falamos, a tudo aquilo que postamos a respeito de outra pessoa nas redes sociais. E lembre-se, os direitos da personalidade são absolutos. Todos devem respeitar o direito de outro, tá? E qualquer dúvida a respeito da emancipação, você que é jovem, você que é adolescente, que possui 16 anos completos e quer se emancipar, pode ter aqui qualquer dúvida comigo, e assim nós encerramos as dicas de hoje aqui no nosso Momento Jurídico. Passar bem.